Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, mas antes é gostoso sempre afirmar, né? A gente às vezes esquece disso. Nós estamos aqui para conhecer esse Deus maravilhoso. Por que a igreja existe, né? É para conhecer esse Deus maravilhoso, para servi-lo, mas o mais importante é que nós tenhamos esse coração de adoração. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Então o propósito da igreja é adorá-lo, porque é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Então nós estamos aprendendo isso. Às vezes a igreja reformada parece um pouco fria. Na verdade ela não é, porque o conhecimento de Deus nos induz, nos leva a uma adoração mais quente ao Senhor. Então que Deus nos conceda cada vez mais essa graça, né? De poder adorá-lo com emoção bíblica, né? Emoção bíblica. Deus nos ajude. Irmãos, estamos aí então na 23ª parte da nossa exposição aos Hebreus, 23ª. Hoje nós vamos terminar o capítulo 10 com a graça de Deus, capítulo 10 de Hebreus. Abram comigo, dos versículos 32 ao 39. Hebreus 10, de 32 a 39. Vamos ao texto então. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Soberanamente, mais uma vez, Deus nos guiou para dois estudos totalmente conexos, totalmente ligados um ao outro, tanto do estudo da EBD, como agora a nossa mensagem do nosso culto. É impressionante isso, irmãos. Essa agenda é de Deus, irmãos. Nós não combinamos isso aqui. Isso é impressionante. E ao mesmo tempo cai uma responsabilidade sobre nós, não é? Se Deus está sendo insistente nesse assunto, é porque nós precisamos dele. E muito. Deus nos ajude a guardar essa mensagem no nosso coração, tanto a da IBD, como a que nós vamos ouvir agora. Nós vamos olhar para esse texto sob o tema encorajamento, vitórias passadas e recompensa futura. Nós vamos olhar agora que o autor de Hebreus vai fazer um novo encorajamento aos seus leitores, mostrando as vitórias passadas e apontando para o futuro. Mas entre o passado e o futuro, nós temos uma aplicação: o hoje, o agora, o presente. Vamos ver o que ele nos ensina. Uma breve recapitulação dos últimos capítulos, do último, né, na verdade, que nós já estamos finalizando hoje, capítulo 10. Nós temos aqui já visto que Cristo, ele mostra ao longo de toda a sua carta, o autor, que Cristo é a última expressão de Deus. Esse é o argumento fundamental do autor de Hebreus. Cristo é a última palavra de Deus. Ele começou a falar sobre isso. E chega no capítulo 10, ele vai mostrar que é o sangue de Jesus, o único sacrifício que nos introduz de uma vez por todas na presença de Deus, definitivamente. Um único sacrifício que ele, como sumo sacerdote, Cristo, mas também como o único sacrifício que
que encerra, que complementa, que completa, que efetiva a salvação. Ele é o último sacrifício, o último sumo sacerdote, que nos introduz na presença de Deus. Ou seja, ele disse nesse começo do capítulo 10, no Santo dos Santos. E ele chama esse sacrifício, ou essa bênção que a igreja tem, porque somente isso é só para os eleitos. Ele chama de novo e vivo caminho. Mas se é algo já efetivado, já concluído, por que a palavra caminho? É o que nós ouvimos nessa manhã também. Está ligado entre o já e o ainda não. É um caminho porque, apesar de ser concluída a obra de Cristo, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, somos eleitos, estamos na glória, somos salvos, mas há um caminho ainda a seguir, o ainda não. É nesse meio tempo que nos interessa a mensagem de hoje. O que faremos nesse meio tempo, até chegar lá no já, na conclusão? Por que a palavra novo e vivo caminho, o termo novo e vivo caminho? Então, por isso, o autor também mostrou aqui que todos os que rejeitarem deliberadamente esse sacrifício já não tem mais nenhum remédio. Lembram-se da última mensagem? Ele disse que aqueles que deliberadamente permanecem no pecado, versículo 26, eles vão cair, versículo 29, versículo 31, eles vão cair nas mãos do Deus vivo, e de forma negativa, como adversários, porque eles rejeitaram o único e suficiente sacrifício, que é Jesus Cristo. Eles rejeitaram. Eles estavam no meio da igreja, mas eles não eram da igreja. Então, caíram deliberadamente em pecado, não quiseram mais o sacrifício, não aceitaram mais esse remédio, e por isso eles não têm mais nenhum remédio, nenhuma esperança, tornaram-se adversários de Deus e caíram nas mãos vingadoras do Deus vivo, para serem eternamente punidos. Deus vivo significa que essa punição desse Deus, que é eterno, vai permanecer para sempre nos lombos daqueles que rejeitaram essa tão grande salvação. Então é isso que nós vimos na última aula. Então ele tem primeiramente uma colocação que exorta os irmãos pelas bênçãos já recebidas, versículo 19 a 25. Depois, do versículo 26 a 31, que foi na última aula, ele faz um alerta grave, uma exortação sobre o perigo da apostasia. Mas agora ele vai fazer um novo apelo, uma nova exortação de encorajamento para a igreja, para os eleitos. É o que ele começa a fazer agora. E ele começa e não termina no capítulo 10, você vai perceber que ele começa a dar exemplos no capítulo 11 de pessoas que viveram pela fé e que perseveraram até o fim. Capítulo 11 é a relação ali dos heróis da fé. Capítulo 12 ele vai falar sobre Cristo, primeiramente, o maior exemplo de perseverança. Impressionante, ele coloca Cristo como exemplo, que aquele que não apostatou. Se é isso que nós podemos dizer de Cristo, lógico que não foi, ele não corria esse risco, mas ele mostra ali o exemplo de alguém que sofreu, mas que pelo sofrimento ele aprendeu a se apegar cada vez mais ao Pai. E ele diz então que nós imitemos a Cristo, sejamos imitadores dele. E depois ele mostra que toda disciplina que vem de Deus, seja corretiva ou preventiva, ela vem do nosso Pai, para o nosso bem. E ele termina dizendo que nós não estamos mais no monte, ele chama de monte, versículo 12, Sinai, mas nós já estamos na cidade Sião, que ele quer dizer que nós já estamos na glória. E ele diz então que esse é o grande motivo de nós perseverarmos, por estarmos em Cristo. Então vamos ao texto aqui que ele fala para nós hoje, de 32 a 39. Primeira parte, vamos dividir em 3 partes para facilitar o nosso entendimento. Primeira parte, versículo 32 a 34, ele vai falar sobre recordando vitórias do passado. Ele vai trazer à lembrança algumas coisas que essa igreja aqui, dos hebreus, e nós também,
já passamos como crentes. Nós já tivemos algumas vitórias em cima do sofrimento passado. Segunda parte, ele vai falar então sobre, versículos 35 e 36, ele vai falar sobre focando nas lutas do presente. Foque, o que você tem que fazer, olhando para trás, o que você tem que fazer hoje. Em cima da terceira parte, a terceira parte também vai dar apoio para permanecer nessa segunda parte, que é focando as lutas do presente. Na terceira parte, ele vai falar, do versículos 37 a 39, a expectativa futura e a conclusão do autor. Qual é a expectativa futura? A glória do Senhor. Nós seremos finalmente salvos, estaremos com Ele na glória. Então vamos lá. Primeira parte aqui de 32 a 34, recordando as vitórias passadas. Ele diz assim: lembrai-vos, recordem-se, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Primeira coisa que o autor quer dizer aqui, que o crente já nasce sofrendo. Quando a luz vem no mundo de trevas, ela não é benquista, ela não é bem aceita. O crente que é crente de verdade, ele já nasce sofrendo. Iluminados aqui quer dizer, quando quando os crentes recebem a palavra do Evangelho, essa palavra toca em seus corações, eles são iluminados, os olhos do seu entendimento espiritual são abertos, e eles então chegam a vislumbrar a grande salvação que há em Jesus Cristo, e eles decidem, por mover do Espírito neles, a ação da palavra e do Espírito Santo, eles dizem sim. Depois de iluminados, eles então não só são iluminados em seu entendimento, mas eles passam a ser também luz no mundo. Eles começam a brilhar uma nova vida, e por conseguinte, eles começam a ofender um reino das trevas. A luz ofende as trevas. A luz traz rejeição daqueles que estão em trevas. Já não há mais esse tipo de amizade, de comunhão entre trevas e luz, entre aqueles que são do reino de Deus e aqueles que são do reino do mundo. Então há um sofrimento, ele diz aqui no final do versículo 32, vocês sustentaram aqui, quer dizer, vocês suportaram, uma vez que vocês passaram também a brilhar, foram iluminados, o termo aqui é photos, eles receberam a luz de Cristo. Cristo é a luz que veio ao mundo. Aqueles que o receberam passam a brilhar. Nós não somos a luz, nós somos como se fosse uma lâmpada, e que recebe a luz de fora, de Cristo, e por estarmos em Cristo nós brilhamos, novas atitudes, agora em justiça, em santidade, e começa a ofender aqueles que estão em volta, no meio das trevas, onde nós convivemos. Esses irmãos então, eles conseguiram lá no passado, o autor traz isso à lembrança, provavelmente ele conhecia a história desses irmãos hebreus, e nós também conhecemos a nossa história, e nós podemos então dizer, é verdade, Deus nos deu graça de suportarmos muitas coisas, e nós tivemos vitórias em muitas coisas, muitas horas difíceis. Irmãos, tire da cabeça, eu vou reforçar isso aqui lá no final, mas tire da cabeça que a ideia da vitória cristã é ser rico, é ser saudável, é ter uma família totalmente em ordem, um ótimo casamento, um bom emprego, uma casa grande e prosperidade nesse mundo. Não, isso não é vitória. Vitória significa não abandonar a Cristo até o fim. Vitória significa não apostatar, não abandonar a fé. Paulo disse que ele chegou à vitória quando ele fala a Timóteo na sua última carta, e ele diz assim: terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da vitória a coroa da vida está reservada para mim, e não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Qual é a vitória que Paulo se refere? Ele ter perseverado pela fé. Pela fé. Guardei a fé. Não vou mais precisar dela agora, mas até o último suspiro eu vou precisar da fé. Então isso é vitória. Então, ele diz que esses irmãos conseguiram suportar pela fé.
Vocês já têm experiência disso, irmãos. Ele chega a dizer no versículo 33, 34, os exemplos, que ele sabe que eles passaram. Ele diz assim: vocês passaram por esse espetáculo horrendo, o espetáculo para o mundo de trevas, que olhava vocês sofrendo, perdendo coisas, perdendo entes queridos, sendo perseguidos, maltratados, sofrendo castigos pelo mundo, rejeitados por pessoas. Vocês eram como opróbrio, vergonha. Vocês foram envergonhados porque o mundo nunca honrou vocês, e ele sempre tem alguma coisa para envergonhar vocês, para deixarem vocês em má situação. E vocês passaram na carne sobre isso. Ele diz: ora, expostos, vocês mesmos foram expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulações, de sofrimentos. Vocês passaram por isso. Se, aí no segundo momento, ele diz assim, versículo 33, se vocês não passaram por isso, vocês tornaram-se coparticipantes com aqueles que assim passaram. Vocês tiveram comunhão com aqueles que sofreram na carne essas perseguições, essa vergonha que o mundo expôs os seus amados irmãos, e vocês estiveram do lado deles, suportando eles, ajudando eles. Então vocês sabem do que eu estou falando, e vocês tiveram vitória sobre isso. Vocês conseguiram suportar esse sofrimento. Então muitos haviam sofrido em sua própria carne, perdendo coisas, perdendo praticamente até a própria vida, ou em sua família. Mas outros sofreram na comunhão, identificando-se com esses que estavam sendo diretamente perseguidos. E ele diz, versículo 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados foram aqueles que foram presos e também foram rejeitados pela comunidade dos judeus. Por quê? Porque eles se converteram ao cristianismo. Lembram-se que eles são judeus convertidos ao cristianismo? O escritor também, mas os destinatários dessa carta, o autor escreveu para os hebreus que eram judeus que se converteram a Cristo, deixaram o judaísmo e se apegaram ao cristianismo. Consequentemente, eles foram rejeitados pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus patrões, pela sinagoga e por todo o ambiente onde eles conviviam. Então, eles foram rejeitados. Esses encarcerados aqui são esses, foram rejeitados. E eles foram como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Olha o segredo. Eles aceitaram com alegria essa perda. Eles olharam para os prejuízos que eles tiveram quando se converteram a Cristo. Vejam bem, não é prejuízo porque ele fez coisa errada. Presta atenção, Pedro fala sobre isso. Se vocês sofrem como malfeitores, vocês têm que ser punidos mesmo, inclusive pela justiça humana. Deixa de pagar conta, maltrata as pessoas, não sabe lidar com as situações como cristão. Não é isso que ele está falando aqui. Eles foram punidos por se converterem a Cristo. E Pedro fala: se vocês assim forem punidos, esperem que Deus será a sua força, Ele estará do seu lado para fortalecer vocês. Então é isso que ele está se referindo aqui, quando eles sofreram por causa de Cristo, e eles tinham essa comunhão também com os outros. Ele diz que essas pessoas aceitaram com alegria todo esse prejuízo, todo esse espólio aqui é a perda, o confisco dos seus bens, o espólio dos vossos bens. Eles aceitaram com alegria. Por quê? E o segredo está no final do versículo 34. Tendo ciência, ou seja, eles tinham convicção de que eles possuíam patrimônio superior e durável. Eles não focaram no sofrimento aqui e agora, na perda do aqui e agora. Eles não focaram só no problema, assim, olhando só para baixo. Eles conseguiram olhar para o alto. E quando eles olharam para o alto, nos seus corações, eles vislumbraram a sua herança eterna, que eles tinham em Cristo. E por causa dessa visão, entre aspas, eles puderam suportar com alegria o espólio dos seus bens, porque não focaram só no aqui e agora. Eles tinham uma visão superior, por isso eles puderam suportar, porque focaram nas coisas do alto e não somente no sofrimento em si.
porque eles criam num patrimônio maior. Ele diz que há um patrimônio maior, superior e durável. Não só eles criam que teriam coisas superiores lá na eternidade, mas o termo aqui refere-se assim: vocês têm a sua própria vida como patrimônio eterno. Vocês têm a sua própria vida, que agora está ligada com Cristo, e por isso vocês têm vida eterna. E lá na glória vocês não vão sofrer, mas lá haverá gozo indizível e eterno. Então eles tinham essa convicção, suas próprias vidas como patrimônio maior já estavam preservadas em Cristo para sempre. Por isso eles perderam as suas coisas, e com alegria, por causa do nome de Cristo. Eles conseguiram perder amizades. Lógico que há sofrimento, não é fácil você perder uma amizade, mas se for por causa de Cristo, que seja. Cristo é mais importante do que tudo. Muitos perderam o próprio casamento, sabiam? Muitos judeus e judias, quando se convertiam a Cristo, seus cônjuges os abandonavam. Muitos perderam os pais, os filhos. É mais do que perder coisas, que também perderam, não é? É mais. Mas eles perderam com alegria. É um misto de dor no coração, porque não é fácil você perder uma amizade, um ente querido. Não perder para a morte, perder porque ele não quer mais saber de você. Por quê? Porque você passou a seguir um outro Senhor. Mas eles tinham no fundo do coração uma alegria, por saberem que eles estavam fazendo a coisa certa. Então eles tiveram essa vitória. E o autor aqui relembra, ele traz à baila essa realidade. Vocês sabem o que é sofrer e permanecer firme, e não abandonar a Cristo. Esse então é o primeiro ponto. Eles estavam olhando para o passado. O argumento aqui do autor é esse. Ele é muito sábio, né? Ele traz a realidade da vida deles, a realidade daquelas pessoas que ele conhecia, e que ele falou assim: eu sei o que vocês já sofreram e permaneceram firmes em Cristo. Então, por isso, segundo ponto, foque nas lutas do presente. Foque nas lutas do presente. E ele diz assim, versículos 35 e 36: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quando ele diz assim, não abandonem a vossa confiança, quer dizer que essa confiança não é que eles vão ter agora, significa que eles já tinham. Não abandonem essa confiança, que vocês já têm. A prova de que vocês já têm essa confiança, confiança em quem? Nesse Deus que os salvou, Jesus Cristo. Essa confiança que vocês já têm foi o que manteve vocês vitoriosos diante das lutas do passado, que eu já disse. É como se o autor estivesse falando isso. Vocês passaram por sofrimentos passados e venceram por causa dessa confiança. Confiança aqui é fé. Por causa dessa fé, vocês confiam em um Senhor, Jesus Cristo, e por isso Ele preservou vocês. Então ele diz que essa confiança tem grande galardão. Presta atenção no final do versículo 35. Ela tem grande galardão. É essa confiança, essa fé, que vai fazer vocês herdarem as promessas, a vida eterna. É essa perseverança. É essa confiança. Eu já dei spoiler aqui, né? É spoiler que fala quando conta o final do filme. Aí, tá, vamos lá então. Versículo 36, ele diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Você sabe o que é perseverança? Se você falar que não, depois de uma aula que nós tivemos agora há pouco, eu sei que você sabe o que é perseverança. Então, perseverança, ele diz que a perseverança aqui, vocês têm necessidade de perseverar, embora vocês tenham já essa confiança, essa fé, que vocês sabem que tem grande galardão, que vocês sabem que, no final do versículo 34, é essa confiança que vai dar a vocês patrimônio superior e durável. Vocês têm vida eterna, vocês têm um pedaço da glória para vocês, viver eternamente na presença de Deus. E vocês sabendo disso,
Vocês confiam nisso, mas ainda assim vocês têm necessidade de mais um outro ingrediente aí: perseverança. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fazendo a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Fazendo a vontade de Deus engloba várias coisas. Primeiro, que vocês vão continuar sendo luz. A vontade de Deus é que nós sejamos santos como Ele é santo. Isso significa luz, sendo luz no meio das trevas, sendo santos no meio de um mundo ímpio e pecador. Essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus também é que, Ele vai dizer aqui na sequência, que vocês não apostatem. Então, fazendo a vontade de Deus, nós estamos na segunda parte, né? Vocês têm a confiança que vai garantir galardão, mas vocês precisam adquirir perseverança para que não abandonem essa fé e essa confiança nas promessas de Deus que vocês já têm. Vocês já têm. Preservar significa guardar, ou perseverar, não é? Significa guardar essa fé, não abrir mão dessa fé e não abandonar a esse Deus que vocês creram, Jesus Cristo. Significa isso. Irmãos, prestar serviço para a igreja é bom, é sinal de que você tem um coração voltado para o reino de Deus. É sinal que você, ou na música, ou no canto, ou na pregação, no ensino, no serviço do local de reuniões, na administração dos recursos da igreja, nos cuidados com as coisas físicas da igreja, nos cuidados pastorais com todos os membros, tudo isso é serviço, tudo isso também é vontade de Deus, não é? Tudo isso é que todos, a vontade dele é que todos sejam também pessoas que edifiquem o corpo de Cristo, é verdade. Mas a vontade de Deus, no sentido de que, nesse texto aqui, conforme o que o autor está levando a gente a pensar aqui nesse momento, é que você nunca desista da sua fé em Jesus Cristo, que você não abandone a fé em Jesus Cristo. Então é isso que ele está desejando aqui, é isso que o autor quer colocar na mente dos seus leitores. Vocês já conhecem a confiança, vocês já provaram a fé, vocês já viveram pela fé, é isso que Deus quer, e agora é necessário que vocês preservem essa fé, sem desanimar, que vocês perseverem nela, até o fim. Então perseverar é viver pela fé até o fim, até o fim. Antigamente a gente pensava assim, né, coisas até difíceis de imaginar, né? A gente pensava assim, a pessoa viveu como crente aí um tempo, né? Ele reuniu, ele expressou em algum grau, algum tipo de relacionamento com Deus, leu a palavra, congregou, e depois ele abandonou a igreja, e por um período fora da igreja não vimos arrependimento, e por uma fatalidade ele acabou morrendo. Mas ele creu no Senhor, ele foi batizado, mas isso não garante a sua fé. O que garante a sua fé é se ele se arrependeu e voltou, se ele teve um momento de arrependimento. Eu não estou aqui especulando, dizendo assim, fulano morreu lá num acidente de trânsito, e ele havia vivido os últimos tempos como apóstata. Eu não sei os últimos segundos da vida dele, o que aconteceu, então eu não posso garantir isso, eu não posso dizer isso. Mas o que a Bíblia diz é que enquanto há vida, há esperança. Então, cuidado com a sua vida, nesse momento que você às vezes está esfriando com Deus. O desejo de Deus é que você esquente de novo o seu relacionamento com Ele, que você volte a um relacionamento mais íntimo com Ele. É isso que Deus quer. Então, essa segunda parte, ele está dizendo assim, que a vontade de Deus é que você persevere na fé, que você esteja perseverando até o fim. Isso é agradável a Deus, é viver pela fé. É o que agrada a Deus, é quando o justo vive pela fé.
E como é possível, fazendo já uma pequena aplicação aqui nesse segundo ponto, como que é possível eu perseverar até o fim? Como que é possível eu perseverar até o fim? Eu vou lhe dar já uma dica. É impossível perseverar sozinho. Primeiro ponto aqui, porque ele começa a falar lá atrás. Motivem-se uns aos outros para congregar. Incentivem uns aos outros para congregar. Que infelizmente isso, deixar de congregar, está se tornando costume de alguns. Não façam isso. Versículo 24, ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, como que eu consigo perseverar na fé? No meio de vocês. Vai ter um momento que não importa o tempo de caminhada, não importa o tempo de Bíblia que você tenha, você vai esfriar com Deus. Você vai ter momentos de frieza, você vai ter momentos de desânimo espiritual, você vai ter momentos de enfraquecimento espiritual. Não importa, porque não tem super-homem espiritual. Não existe nem Mulher Maravilha, espiritualmente falando. Nós dependemos uns dos outros. Deus deixou a igreja como meu alento, meu sustento. E é junto com vocês que eu vou perseverar. Sozinho, não vou conseguir. Não vou, nem eu nem você. Nós não conseguiremos sem a igreja. Então, precisamos uns dos outros. Terceira e última parte, ele diz assim, versículos 37 a 39, a expectativa futura, e o versículo 39 é a conclusão do autor. Ele diz assim, versículos 37 e 38, o autor aqui está usando o texto de Abacuque 2, 3 e 4, capítulo 2 de Abacuque, versículos 3 e 4, ele usa um texto do Velho Testamento. E qual era o contexto na época? O contexto era o seguinte: Israel pecou contra Deus, e Deus levantou os caldeus, uma nação ímpia e perversa em extremo, para disciplinar o seu povo. Deus levantou os caldeus, trouxe os caldeus sobre Israel para disciplinar Israel. Abacuque, o profeta, se levanta e diz assim: Senhor, pode o justo sofrer tanta humilhação do injusto? Como uma nação tão mais injusta do que nós que somos justos, ou seja, teu povo, podemos sofrer nas mãos dele. E ele chega a dizer assim a Abacuque: eu vou me colocar na torre de vigia para ver o que o Senhor me responde. Aí quando ele se coloca na torre de vigia, o Senhor diz assim para ele, aqui o autor reduz o texto, mas ele diz assim, versículo 37, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Sabe o que Deus falou para Abacuque? Vocês precisam dessa disciplina. E essa disciplina não vai durar para sempre. Essa disciplina tem um tempo de validade. Mas vocês não abandonem a mim. Não me abandonem. Vocês precisam dessa disciplina. Vocês têm que passar pela minha disciplina e não apostatar. Essa disciplina, esse fogo que eu lanço sobre vocês, é para purificar vocês, porque aí no meio de vocês tem gente que não é do meu povo. E vocês precisam desse fogo que purifica. E vai ficar, no final das contas, só os verdadeiros. E esses verdadeiros vão perseverar e não vão desanimar. E aquele, o Messias, que eles esperam, não tardará e logo virá. Mas ele diz assim: o meu justo. Então, nesse meio tempo, antes do Messias vir, antes daquele que vem, o prometido, vir, vocês precisam de fé. Vocês precisam viver pela fé, confiando, ainda que não tenha luz nenhuma no fim do túnel, ainda que não tenha expectativa nenhuma de melhora das coisas nesse mundo agora, ainda que você passe por uma doença terminal e os médicos olhem, exames e mais exames e digam: eu não sei o que está acontecendo com você.
Ainda que você não tenha nenhum vislumbre de conseguir um emprego e ainda que você esteja passando extrema necessidade, não abandone a fé. Como diz Augusto Nicodemos, viver pela fé é continuar confiando nesse Deus, ainda que tudo dê errado. Ainda que tudo dê errado. Essa é a prova da verdadeira fé. Então o autor está dizendo isso. Vocês, o que o autor fala aqui? Em primeiro lugar, vejam bem, o que Deus fala para Abacuque, que o autor traz aqui, a baila, ele traz esse assunto aqui para os hebreus. Ele diz assim, em primeiro lugar, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Que palavra é essa? Uma palavra de consolo. Ele traz consolo. Ele está falando assim, aquele que vocês esperam, ou seja, o Messias, ele virá. Naquela época, eles esperavam o Messias Salvador, não é? O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Agora a igreja espera quem? Aquele prometido que logo virá. Quem é esse? O mesmo Cordeiro, só que agora ele vem como leão da tribo de Judá para julgar os seus inimigos e para resgatar o seu povo. Agora não vem mais para salvar, agora ele vem para julgar e para resgatar a igreja. Então, irmãos, olhe que aquele que prometido logo vem, logo virá. É uma palavra de consolo. Calma, é como se Deus estivesse falando assim: a volta do Senhor não demorará, o meu filho está chegando. Calma, igreja, calma, igreja. Ainda que tua vida como crente pareça que está no negativo, ainda que seu serviço cristão pareça tão infrutífero, olhe para frente. Os resultados não cabem a nós, a mim, a você. Às vezes eu estou aqui pregando, vamos supor, a gente já falou muito sobre isso, né? A gente fala sobre disciplina de filhos, e a gente vê, às vezes, pessoas que não sabem ainda disciplinar seus filhos. A gente fala, às vezes, de contra o adultério, fidelidade conjugal e ampla e irrestrita, mas às vezes até tem pessoas que adulteram. E a gente, como líder, a gente pensa assim: meu serviço é péssimo. Não, eu não fui chamado para fazer vocês obedecerem, eu fui chamado para ensinar vocês. A obediência, cada um de vocês vai responder diante de Deus. Os resultados não cabem àquele que ensina, os resultados vêm de Deus, como Paulo disse. Paulo prega, Apolo rega a terra, outro mexe a terra, mas quem dá o crescimento é Deus. Não sou eu que dou crescimento. Então, mesmo que esteja tudo nessa situação, olhe para aquele que vem, ele logo chegará. Segunda coisa que Deus fala a Abacuque, e o autor pega aqui para eles e diz assim: cabe então ao justo nesse presente momento. O que cabe no agora? Olhando para o futuro, olhando para o passado, juntando tudo e dizer: o que eu faço agora? Está aqui. Cabe ao justo viver pela fé. Cabe ao justo viver pela fé, não é? Viver pela fé nessa promessa de que aquele que vem virá e não tardará. Em terceiro e último lugar, ele termina dizendo: porque Deus não se agrada dos que abandonam a fé nele. Qual é a vontade de Deus então? Como ele diz lá no versículo 36, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a vontade de Deus? Que vocês vivam pela fé e não retrocedam. Faz o raciocínio inverso. Se, no finzinho do versículo 38, aqueles que retrocedem, nele não se compraz a minha alma, quem está falando isso? Deus. O que é aquilo que desagrada a alma do Pai? De Deus. É quando alguém retrocede, não é? Então, fazendo um raciocínio inverso, o que agrada o coração de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que você nunca abandone, certo? Que você não retroceda, que você não apostate, que você não abandone a igreja, que você não desista da fé em Cristo e continue vivendo pela fé, não pelas coisas que se veem. É o que ele vai, o próximo assunto do capítulo 11, não é? Capítulo 11. Então, ele termina dizendo agora que a vitória, aliás, a conclusão aqui no versículo 39 do autor é que veja, ele diz que o justo no singular vive pela fé. Significa que a fé é
individual. Concorda comigo ou não? Eu concordo comigo. A fé é individual. Não, é revelação. Revelação de Deus. A fé é particular, é individual. Eu não posso viver a fé da minha esposa não pode viver a minha fé. Meu filho não pode viver a minha fé, eu não posso viver a fé do meu filho. Meu pastor não pode viver a minha fé, eu não posso viver sob a fé do meu pastor. Eu não posso pegar carona da fé de ninguém, nem do meu pai. Então eu tenho que ter fé. Por isso, ele diz no versículo 38, o meu justo viverá pela fé, no singular. Porém, no versículo 39, ele diz, nós. Quem é esse nós aqui? A igreja, os eleitos. Ele diz, nós, juntinhos, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, somos, novamente no plural, somos da fé, para a conservação da alma. O que ele conclui? Ele conclui que nós, ou seja, a igreja triunfante, que está no meio da igreja militante, vocês se lembram dessa aula passada? A igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante é um número menor de membros do que a igreja militante, porque no meio da igreja militante ainda tem pessoas que não são, que Deus no fim das contas vai tirar da igreja, e esses no fim não vão herdar a vida eterna. Então, nós aqui, ou seja, os verdadeiros eleitos, a igreja triunfante, que está no meio da igreja militante, não retrocede, não abandona. Voltando à aula da EBD, talvez o crente por um momento peque, por um momento se afaste, por um momento esfrie o seu relacionamento com Deus e com a igreja, mas ele, um momento ele se arrepende e volta para a casa do Pai, e volta triste, sujo, cheio de carrapichos, como uma ovelha que estava no meio do mato estranho, prestes a ser pego pelo lobo, mas ele consegue fugir e voltar para o aprisco, e ele chega todo imundo, e o que o pastor faz? Cuida dele, coloca ele de volta. Ele nunca deixa de ser ovelha, o filho nunca deixa de ser filho. Então ele volta, ele não retrocede assim de uma maneira definitiva, ele não. Mas então ele diz que nós não retrocedemos, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Conservação da alma aqui é conservação da própria vida. Qual é o patrimônio maior que você tem? Teu carro, tua família, teu serviço na igreja? Teu patrimônio maior aqui nesse momento é a sua vida, a sua vida, nesse momento aqui. E esse patrimônio é o que você precisa preservar pela fé. Por quê? Porque Deus lhe dará um patrimônio superior e durável. O que é esse patrimônio superior e durável? A sua vida na presença da vida eterna com o Senhor. Esse é o patrimônio que nós temos que almejar, né? Então é conservar a própria alma. Nós conservamos a nossa alma, nós protegemos a nossa alma, nós perseveramos com a nossa alma. E através de uma palavrinha tão pequenininha, de algo tão pequenininho, de 2 letras, chamada fé. É fé, é pela fé que nós vivemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não mostra aquilo que realmente Deus fez em sua vida. Não há transformação. Vamos então às nossas conclusões, e junto com as conclusões, as aplicações aqui que nós temos para nós. Em primeiro lugar, nós temos que ver que nós temos que aprender a usar as aflições do tempo presente como um halteres. Você sabe o que significa a palavra halteres? Daqueles que praticam halterofilismo. Halteres é um instrumento, né, que tem peso, e esse peso os halterofilistas usam para ganhar força, não é? Para ficar cada vez mais forte. Eles começam com um peso pequeno, vai aumentando, e isso vai mostrando que eles são cada vez mais fortes. Halteres é esse tipo de coisa. Antigamente era uma haste com 2 bolas na ponta, né? Agora não é mais bola, agora são umas rodas assim, né? E vai encaixando, depois encaixa uma, encaixa 2, até ele conseguir levantar sei lá quantos quilos.
Mas o halteres significa que ele está exercitando para ficar mais forte. Então, as tribulações têm que estar na nossa vida como um halteres, servir como um halteres, e não como um rolo compressor. O que o rolo compressor faz? Ele comprime, né? Ele esmaga tudo que tem na frente, né? Se você começar a olhar muito para a tribulação, Senhor, agora acabou tudo, agora não dá mais. Senhor, o que é isso? Eu não sabia que depois que eu virasse crente, eu ia sofrer tanto assim. Às vezes a gente usa esse termo, né? Tão antibíblico. E a gente fica pensando, que sofrimento é esse, Senhor? Né? E não vou aguentar, agora não dá mais. Se você fica olhando só para isso, o sofrimento vai passar por cima de você como um rolo compressor, vai esmagar você, vai esmagar a sua fé. Por isso você precisa olhar para aquilo que dá esperança, focar naquilo que dá esperança, o que é, na forma mais prática, Deus já lhe deu graça lá no passado de vencer alguns momentos difíceis. E Deus já prometeu um futuro glorioso para você, com um patrimônio superior e durável. Você olha para o passado, eu venci por causa de Cristo que me deu graça para vencer. Eu olho para o futuro, por aquilo que está reservado para mim. Então no momento agora, eu fico firme. Não pela minha força, mas pela fé e pela graça que Deus me dá para passar por aquele momento difícil. Eu não abandono esse Deus, eu não abandono Cristo. Então, isso é fazer das aflições um halteres. E guarde de novo também no coração que toda disciplina, seja ela formativa ou corretiva, vem das mãos amorosas e sábias do nosso Pai. Assunto do capítulo 12 de Hebreus. Toda disciplina. O que é disciplina corretiva? Você sabe? Disciplina corretiva é quando o filho está se desviando, entrando pelo caminho do pecado ou já pecou. Deus disciplina. O que ele fez no capítulo 32 lá de Salmos? O que Davi relata ali? A disciplina corretiva do seu pai. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se secaram, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele estava em profunda angústia. Disciplina do seu pai, que queria que ele se arrependesse, confessasse seus pecados. Isso é disciplina corretiva. E disciplina formativa, nem sempre o sofrimento é fruto de pecado, mas às vezes é fruto de... Deus sabe que você precisa de um halteres para se fortalecer na sua fé. Pedro diz que esse fogo consumidor nesse presente tempo é para purificar a sua fé, para fortalecer a sua fé. Ele fala na primeira carta dele. Você precisa de uma fé robusta. Por quê? Porque os dias são maus. E quando o autor escreveu essa carta aqui, a perseguição era terrível. E não pense que porque nós não somos perseguidos para perdermos a vida, que nós não estamos sendo perseguidos. Irmãos, nós estamos sendo perseguidos por inúmeras coisas. Primeiro, ideologias terríveis e antibíblicas. Segundo, um sistema que incita a preguiça espiritual. Você já percebeu? Que agora até, não estou dizendo que é errado você ler um livro pelo celular, ter um aplicativo da Bíblia, não estou dizendo que é errado. Mas tome cuidado, porque enquanto você abre ali o celular, alguma mensagem chega, alguém te chama no WhatsApp, e você simplesmente perde o foco. Eu não estou dizendo aqui para você jogue tudo isso fora e compre tudo Bíblia impressa, livro impresso, não estou dizendo isso, mas que facilita, facilita. São coisas assim que estão roubando de nós o exercício, o vigor espiritual. A facilidade que nós temos hoje nesse mundo está nos roubando o vigor espiritual. Então, esse primeiro ponto aqui, essa disciplina, e Deus então impõe às vezes algumas coisas como disciplina formativa, para a gente amadurecer, para a gente crescer e criar uma fé forte e robusta, porque nós vamos precisar dela, irmãos. Nós vamos precisar, porque os dias são maus e vão ficar pior. Em segundo lugar, segunda conclusão, e com uma aplicação, é somente na igreja local que recebemos esse tipo de exortação aqui, exortação amorosa e encorajadora para ganharmos uma fé robusta e ficarmos firmes até o fim. É só na igreja. O mundo não vai fazer isso para você, a escola não vai fazer isso por você, a faculdade não vai fazer isso por você, a parentela não vai fazer isso por você, mas a igreja vai.
Sempre vai ter irmãos amorosos, carinhosos e corajosos o suficiente para chegar na gente e falar assim: pare com isso que você vai apostatar. Pare com isso que você está saindo do caminho. Tome cuidado com essa decisão que você está tomando. Tome cuidado com essa amizade que você está granjeando. Tome cuidado com isso, com aquilo. Irmãos assim são a nossa salvação. No sentido de aqui e agora, né? No sentido de nos ajudar a perseverar na fé. Ajudam a permanecermos firmes na igreja. Por isso o corpo. Por isso muitos membros. Precisamos de todos eles. Todos. Então, não deixe a comunhão dos santos, irmãos. É isso que tem que ficar claro. Não deixe a comunhão dos santos. Engaje-se cada vez mais com a igreja. Terceiro ponto. Se esse segundo é para você receber ajuda, o terceiro eu quero falar para você: ajude. Seja ativo. E é uma palavra de consolo que eu trago em primeiro lugar, como o autor aqui usou Abacuque, ele diz: falta pouco, minha irmã, meu irmão, para que o Senhor volte. Falta pouco para nós chegarmos em casa. Calma, não desanime, calma. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui, a igreja está aqui. É assim que a igreja tem que falar. Não desanime. Então, não abandone a sua fé. E mais, ajude o outro companheiro de caminhada que se encontra enfraquecido e desencorajado. Participe das aflições dos santos. Como o autor disse aqui lá no passado, vocês se tornaram co-participantes com aqueles que sofreram. Talvez você não está sofrendo tanto, você tem um pouquinho mais de força. Ajude, reparta essa força que você tem com o outro. Não abandone aquele que está enfraquecido do teu lado. Tente conhecer as necessidades dos seus companheiros de caminhada. Engaje-se na igreja. Não viva solitário no meio do rebanho. Tenha comunhão, seja comum. E você vai perceber que tem muita gente que precisa de você, mais do que você acha que precisa dos outros. E para finalizar nesse mesmo ponto aqui, deixe a amargura por causa do sofrimento, mas alegre-se no sofrimento. Faça como Tiago ensinou. Bem-aventurado aquele que passa por várias provações. Bem-aventurado. Bem-aventurado você que está sofrendo. Não fique focando na raiz de amargura e não fique focando ali no problema, amargurando a sua alma, olhando só para o problema. Isso vai roubar o teu vigor espiritual, a sua fé vai ficar enfraquecida e você nunca vai poder ajudar ninguém. Você sempre vai se achar o mais fraquinho do rebanho, o mais pequenininho do rebanho, o mais incapaz do rebanho. E sempre vai ficar lá na retaguarda: eu sempre preciso de ajuda, mas não consigo ajudar ninguém. Eu sempre sou a 100ª ovelha, mas eu não me engajo no meio das 99 para ajudar. Eu sempre estou precisando de alguém que me puxa, mas eu nunca puxo ninguém. Pare com isso, irmãos. Chama-se síndrome da 100ª ovelha. Já ouviram falar sobre isso? É aquele que sempre está fraquinho. Não! Por que você guarda essa raiz de amargura do sofrimento? Você não está olhando para quem impôs o sofrimento sobre você. Sabe quem impôs o sofrimento sobre você? Acho que hoje você aprendeu, não é? Se você acha que não vem das mãos de Deus, enganado estás. Foi o teu pai que impôs sobre você. Ele sabe o que você precisa. Então, não fique guardando a amargura do sofrimento. Deixe de lado. Sofra, lance para Deus. Busca graça. Passa por cima daquele problema. Use-o como halteres e não como um rolo compressor. E ajude os outros. Participe da vida da igreja, nem que seja para carregar a cadeira, porque tem gente que precisa até que você ajude a carregar cadeiras. Tem gente que precisa que você venha aqui varrer o salão de vez em quando. Tem gente que precisa vir pedir para ajudar para limpar a janela, para limpar o quarto, para acender luz, para ligar ar-condicionado, para ligar um som, um aparelho difícil desses aqui. Eu quero aprender. Difícil, mas eu quero. E se não for para isso também eu vou puxar cadeira, não tem problema. Mas participe, irmão. Desperta para isso, por favor. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que nos mostra o futuro que nos está esperando.
as vitórias que o Senhor já nos concedeu no passado. E agora pedimos que tudo isso se converja no hoje e nos dê uma fé robusta para enfrentarmos as perseguições que hão de vir. Nos ajude a perseverarmos, Senhor, até o fim, pela fé. Aumente a nossa fé. E também faz com que nós possamos compartilhar as bênçãos que o Senhor tem nos dado, de continuar perseverando com aqueles que estão enfraquecidos. Ajuda a tua igreja, reaviva a tua igreja, que não sejamos tão centrados em nós mesmos, mas que possamos olhar para fora, para a necessidade do outro, meu irmão, dessa igreja. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.